Christopher Nolan, para muitos, é o diretor mais genial da atualidade, né? O cara é muito bom mesmo, mas os filmes dele não são todos perfeitos como muita gente diz por aí. Eu assisti aos 12 filmes dirigidos pelo Christopher Nolan e nesse vídeo vou ranqueá-los do pior ao melhor. Royalty. Meus comentários terão alguns pequenos spoilers, então você pode usar a timeline que eu vou deixar na descrição desse vídeo para pular algum filme que você eventualmente ainda não tenha assistido. And the Oscar goes to Christopher Nolan Oppenheimer. Em 10º lugar, Tenet, de 2020. O Nolan tem essa fixação com o tempo e gosta de estruturar os seus roteiros de uma maneira bem embolada, como se fosse um quebra-cabeça que vai sendo montado ao longo do filme. Mas aqui ele extrapola tudo que havia feito antes e inverte não apenas a maneira de contar a história, mas também a própria realidade e a física. Isso faz de Tenet um filme pensado em trazer cenas de ação diferentonas. Tudo gira em torno dessas sequências, né? São as partes mais importantes do filme e até que são bem interessantes e inventivas, né? Acho que é inédito, talvez inédito no cinema, cenas como essa, com um cidadão invertido saindo na mão com o outro que tá na linha do tempo normal. Aí nessa ideia de fazer cenas com o tempo invertido, tem uma muito interessante, que é uma perseguição de carros, onde um dos carros está voltando no tempo, então traz toda uma dinâmica diferente para aquilo. Mas infelizmente falta em Tenet o arroz com feijão de qualquer filme, o que faz qualquer filme ser relacionável, que são os sentimentos humanos. Acho que é um dos filmes mais frios que eu já vi. No roteiro, as ações dos personagens são movidas por amor, por ódio, por paixão, por encanto, mas nada disso parece ter ido pro filme. Então, por exemplo, a gente tem uma mãe que quer sair de um relacionamento abusivo, né, o ódio, e quer fugir com o seu filho. Amor, isso no papel. A gente tem um protagonista que acaba meio que se relacionando com essa mulher, que é o encanto, mesmo que nenhum romance de fato aconteça entre eles. Tá tudo ali no papel. Mas a direção de atores do Nolan faz que todo mundo fique apenas dizendo as suas falas sem transparecer nenhuma emoção. Falta em Tenet o básico de qualquer filme, um protagonista que nos puxe para a história. O personagem do John David Washington nem nome tem. Ele surge do nada, numa missão que a gente não entende, aí rola aquela esquisitice da bala voltando, ele se interessa por aquilo e parte em um vai e vem de cidade em cidade para investigar, vai atrás de gente importante, conhece o personagem do Robert Pattinson, se interessa pela esposa do vilão, monta um plano para roubar sei lá o que poderia destruir o mundo e a gente fica perdidaço do começo ao fim. O Nolan não fica toda hora explicando a história igual ele faz em A Origem e Interstellar, mas quando ele para explicar, a gente passa a entender menos ainda. Assim, eu até entendi, eu acho que entendi a trama envolvendo gente do futuro que escondeu a matéria-prima essencial para que essa inversão do tempo fosse possível. Esses vilões do futuro começaram a enviar mensagens para o personagem do Kenneth Branagh com o fim de resolver esse problema da matéria-prima escondida, beleza. Mas aí depois já falam que o mundo vai acabar quando o Kenneth Branagh morrer, aí então ele não pode morrer mais. Aí eles descobrem que tem que desarmar uma bomba, mas caralho, como é que eles descobriram isso? Sério, é um filme confuso, né? Mas é tão confuso que eu acho que nem o Nolan sabe explicar direito, né? Por isso que ele não fica explicando toda hora. Tipo, eu acho que ele começou a pensar nesse filme a partir das cenas de ação, né? Ele começou a pensar assim, poxa, vou fazer um filme com as balas voltando. E aí ele achou essa ideia genial e teve que criar uma história que levasse para essas cenas. Só que ele deve ter percebido que não conseguiria criar uma história que levasse a essas cenas, então ele parou de tentar. Começou a escrever um monte de coisa meio desconexa e na expectativa de que quem não entendesse simplesmente acreditasse que era burro. Ou a pessoa que não entendeu iria pensar que não tinha prestado atenção. Aliás, antes daquela última missão do filme, o personagem do Aaron Taylor Johnson,
ele tá passando as instruções pros caras ali e alguém faz uma pergunta, né? E ele dá uma resposta meio grosseira, né? Ele diz assim, ó, mas alguém quer fazer uma pergunta imbecil? Nessa hora eu pensei assim, poxa, esse é o Nolan falando com o público. É tipo como se ele dissesse assim, ó, não me questionem, simplesmente aceitem que esse é um conceito complexo, difícil de entender. Não é assim que se faz um filme, né, senhor Nolan? Um bom contador de histórias, um bom filmmaker, consegue traduzir para o público as suas ideias, por mais absurdas que elas sejam. Do elenco principal, o que se sai melhor para mim é o Kenneth Branagh. Ele parece ser o único que entendeu a baboseira de tudo aquilo e atua como um típico vilão maluco de filme B de ficção científica. É um cara mau, megalomaníaco, que se acha Deus e que maltrata todo mundo, que dá um chilique de vez em sempre. Os demais atores parecem robôs. O John David Washington faz cara de bravo o filme todo, o Robert Pattinson faz cara de galã o filme todo, e a Elizabeth Debicki não faz cara de nada o filme inteiro. Eu gosto de assistir os filmes no idioma original em que eles foram feitos, mas como vi todo mundo dizendo que Tenet era confuso, complicado, eu optei por assistir dublado para me ajudar a entender melhor a história. Não adiantou nada. De 0 a 10, nota 3. And the Oscar goes to Christopher Nolan Oppenheimer. Em 11º lugar, A Origem, de 2010. Eu vou deixar claro que a partir daqui eu acho todos os filmes bons, mas de todos esses 11 filmes bons que o Nolan dirigiu, A Origem é o que está mais abaixo, na minha opinião. Desde a primeira vez que eu assisti a esse filme, lá na época em que ele foi lançado, eu não me conectei o suficiente com ele e eu não comprei todo o apreço que as pessoas deram a esse filme. Eu lembro que na época A Origem foi um fenômeno, né? Quase todo mundo louvando a parceria do Nolan com o DiCaprio, a complexidade da história. Tinha gente que chamava A Origem do novo Matrix, né? E eu não consigo enxergar nada disso, sinceramente. O DiCaprio, coitado, fica o filme todo fazendo cara de preocupado, explicando todos os passos que os personagens vão dar nas próximas cenas. Toda a trama dele envolvendo a esposa suicida, o afastamento dos filhos, é trabalhada de maneira tão monótona e fria que me parece que tudo aquilo tá lá no roteiro só porque o Nolan percebeu que precisaria de algum aspecto humano na história da trama. É como se o interesse do Nolan não fosse contar essa história, mas apenas lidar com esse plano de inserção de uma ideia no subconsciente daquele playboy herdeiro lá. E aí alguém deve ter chegado pra ele falando assim, mas então, querido, se for só isso, fica parecendo que a gente tá assistindo um filme atuado por robôs. Aí ele foi lá e meteu esse background no personagem do DiCaprio, né, da esposa, da filha, sei lá o quê, que em teoria serve tanto para humanizar o personagem do DiCaprio, quanto para colocar mais um empecilho e dificuldade nas missões, né, tendo em vista que a esposa dele fica aparecendo nos sonhos e tentando sabotar a missão toda hora. Um outro aspecto muito falado sobre A Origem é sobre as cenas de ação, e nessa segunda vez que eu reassisti para fazer o vídeo, eu até me surpreendi com a quantidade pequena de cenas de ação que o filme possui. Na minha memória, havia uma minutagem muito maior dessas cenas, né? Mas não é o que acontece. Eu acho que eu me enganei porque elas são tão diferentes, né? Essas cenas de ação, tão fora do lugar comum. Então essas cenas acabam ficando muito gravadas na lembrança de quem assiste. Todo o resto do filme, né, aquele monte de blá 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 que não para nunca, acabou ficando meio esquecido por mim desde a primeira vez que eu assisti o filme. Então, apesar de poucas, as cenas de ação são realmente muito bem feitas. Para mim, o destaque é aquela cena de ação que é uma perseguição na chuva, né? Logo que eles entram no primeiro nível dos sonhos, e depois tem aquela do corredor girando, né? Tem aquela do clímax que é esticado pra caramba, né? Do carro caindo na ponte. São cenas bacanas, são cenas bem pensadas, apesar de serem cenas curtas. Eu tenho um problema também com o final do filme. Eu acho que o Nolan coloca tudo dentro de uma lógica interna exaustivamente explicada, só que no final ele decide-se, sabe-se lá por quê, ir contra a própria ordem que ele imprimiu o filme todo. Eu tô me referindo àquela cena no terceiro nível do sonho,
onde o DiCaprio e o personagem do Elliot Page decidem ir para um quarto nível de sonho. A gente aprende durante o filme que a arquiteta está ali na equipe justamente para criar um mundo não muito diferente do nosso mundo real, para que a vítima, né, que é o personagem do Cillian Murphy, não perceba que está sonhando. Essa arquiteta tem que criar um dispositivo dentro do primeiro nível para que a equipe chegue nesse dispositivo e tenha acesso ao segundo nível do sonho, e depois a mesma coisa, né? Tem que ter um dispositivo no segundo nível do sonho para que a equipe chegue lá e tenha acesso ao terceiro nível do sonho. A cada nível, a realidade fica cada vez mais instável e perigosa. Quando eles chegam no final, o DiCaprio e o Elliot Page decidem ir para um quarto nível do sonho. Só que aquilo não havia sido planejado pela personagem da arquiteta. E como esse quarto nível não estava planejado desde o começo, a arquiteta não colocou nenhum dispositivo no terceiro nível para acessar o quarto nível. Mesmo assim, eles conseguem entrar no quarto nível. Ou seja, o Nolan cria essas várias regrinhas e fica explicando pra gente o filme todo, mas chega no final, ele manda um foda-se, joga tudo pra cima e não explica, não justifica. Como que conseguiu fazer isso aí? Se não tinha sido planejado esse quarto nível, então a arquiteta não tinha feito esse quarto nível, não tinha feito um dispositivo para entrar no quarto nível, tipo, não tem sentido nenhum. No final das contas, a origem, na minha opinião, é até simples na sua trama principal. É o Nolan que fica complicando essa porra. Ele tenta humanizar o DiCaprio, mas falha. Os demais personagens não possuem nenhum desenvolvimento. Eles estão ali simplesmente para cumprir um objetivo dentro da trama. As cenas de ação são memoráveis, sim, mas são curtas. Um bom filme, mas longe de ser essa obra-prima que todo mundo diz. Nota 6. And the Oscar goes to Christopher Nolan Oppenheimer. Em 10º lugar, Dunkirk, de 2017. Com certeza, o filme mais diferente da filmografia do Nolan. Perto dos demais filmes dele, o Dunkirk até parece meio minimalista, né? Mas não muito. Porque o filme apresenta pontos de vista diferentes e personagens localizados em locais distintos. São 3 histórias que se entrelaçam no seu clímax, né? A gente acompanha uma semana com jovens soldados ilhados aguardando resgate, um dia no barco de civis viajando para ajudar da forma que conseguirem ali na guerra, e 1 hora dentro da cabine de um piloto que está tentando abater aviões inimigos. Definitivamente não é um filme que busca a simplicidade para contar sua história. Dunkirk me deixou tenso. Do início ao fim a gente vê aquela situação limítrofe entre a sobrevivência e a morte. Acompanhar aqueles jovens soldados é angustiante. Presenciar o personagem do Cillian Murphy é muito triste. Um homem que acabou de olhar de perto pro horror da guerra. Até mesmo a trama envolvendo os pilotos de avião é interessante. É o núcleo mais propenso a ser monótono, mas ele consegue ser um núcleo que mais me fez torcer e vibrar conforme eles vão conseguindo abater os aviões inimigos. Eu fui logar o filme no Letterboxd e dei uma lida nos comentários, né? Tem uns muito engraçados, mas teve um específico que me arrancou gargalhadas, né? Eu vou trazer aqui pra vocês. Abre aspas. É a 3ª vez que eu assisto ao filme, mas é a primeira vez que eu percebi que numa das cenas iniciais, ainda dentro da cidade, o personagem do Fionn Whitehead está atrás de um prédio tentando dar uma cagada, quando é interrompido por um tiroteio. Depois ele tenta cagar na praia e também é interrompido. O cara ficou com vontade de fazer cocô o filme inteiro. Honestamente, com toda a excitação e terror acontecendo, é surpreendente que ele não tenha cagado nas calças. Eu acho que é isso que aquele tic-tac de relógio na trilha sonora do Hans Zimmer de fato representa. A fotografia de Dunkirk é linda, a composição das cenas é muito bem planejada e o fato de não termos uma exploração dos personagens, né, no sentido de não conhecermos direito quem eles são, para mim nem é um grande problema, né? Pois numa situação tão tensa como aquela, pouco importa quem é o homem que está do seu lado, né? Tudo que a gente quer é sobreviver. E o filme nos traz essa preocupação constante. De 0 a 10, nota 7. And the Oscar goes to
Christopher Nolan Oppenheimer. Em nono lugar, Seguindo, de 1998. Esse é o primeiro filme do Nolan, e mesmo com todas as limitações claramente perceptíveis, é possível enxergar muitas características do cineasta aqui. Os macetes do Nolan são todos apresentados nesse filme, né? Tem a trama sendo contada fora de ordem, os relacionamentos frios entre os personagens e um plot twist no final. A história se passa em Londres. Um escritor com dificuldade financeira e com bloqueio criativo passa a seguir aleatoriamente pessoas na rua em busca de inspiração. Até que ele fica meio fissurado em seguir um homem charmoso e esse homem, percebendo que está sendo seguido, puxa conversa com ele. Acontece que esse homem charmoso é um ladrão em série. Ele invade a casa das pessoas durante o dia, enquanto está todo mundo trabalhando, sempre rouba algum objeto que possa ter algum valor sentimental e dá no pé. A história segue com esse protagonista aprendendo a ser um ladrão de casas, se envolvendo com uma mulher loira que é ex-namorada de um gangster, e no final a gente descobre que ambos, o protagonista e essa mulher, caíram numa armação do gangster e do ladrão charmoso. A mulher loira é morta e o protagonista leva a culpa pelo crime. O Nolan escreveu, dirigiu, fotografou, editou e financiou esse primeiro filme dele. O filme é em branco e preto por uma questão orçamentária. O Nolan comprou rolos de filme que são mais em conta, né, os de 16mm, e como ele não tinha equipamentos de iluminação profissional, ele decidiu filmar em preto e branco, para não ter de se preocupar com a paleta de cores na hora de iluminar as cenas. As locações do filme são apartamentos de amigos e familiares do Nolan, e os atores não se dedicaram exclusivamente a esse projeto. Na realidade, as filmagens do filme ocorreram aos sábados durante 4 meses. A equipe se reunia num sábado de manhã, ficava o dia inteiro ensaiando e depois de estarem bem ensaiadinhos, eles finalmente filmavam 1 ou 2 takes no máximo para não gastar muitos rolos de filme. O orçamento foi de modestos $6 mil e a bilheteria foi de $126 mil. Toda essa história dos bastidores, toda essa dificuldade que o Nolan teve para produzir o seu primeiro filme, me fizeram olhar esse filme com um certo carinho, um certo apreço. As boas ideias do Nolan são muito bem aplicadas aqui. Eu realmente fiquei o tempo todo duvidando da intenção dos personagens e muito interessado nessa história meio voyeurística. E Seguindo pode não ser um filme tecnicamente perfeito, mas é um excelente filme semi-amador. Merece o 9º lugar da lista, nota 7. And the Oscar goes to Christopher Nolan Oppenheimer. Em 8º lugar, Insônia, de 2002. Eu ainda não tinha visto esse filme até decidir maratonar todos os filmes do Nolan para vir aqui fazer esse vídeo. E a primeira metade do filme eu tava me surpreendendo demais. Toda a estética do filme é muito bem construída e muito diferente das histórias que a gente vê por aí de suspense, de investigação policial. Geralmente, o suspense funciona muito bem em ambientes mais escuros, cheios de sombras, com chuva. Já aqui, a dupla de policiais vai investigar um crime no Alasca durante uma época do ano onde nunca escurece. A cidade tá o tempo todo turva, com neblina, nevoada, quase onírica, que gera uma estranheza muito grande em quem está assistindo, né? A mesma estranheza que atormenta o personagem do Al Pacino, que causa nele essa insônia angustiante do título. Aliás, o elemento da insônia é tão bem trabalhado que a gente vai se cansando cada vez mais daquela situação toda, daquela cidade, daquelas pessoas, daquela investigação, tal como o personagem do Al Pacino. É como se a gente estivesse preso nesse limbo junto com ele. Conforme o filme passa,
as visões, as percepções, os sentidos, o raciocínio do personagem vai se deteriorando. A sanidade dele vai indo pro saco e o filme consegue refletir muito bem isso. Um outro ponto muito interessante do filme é a temática envolvendo a conduta do detetive do Al Pacino. O parceiro dele iria ser sincero e jogar real para a corregedoria da corporação, contando que o detetive, o Al Pacino, nem sempre trabalhava conforme o manual. Quando o personagem do Al Pacino tinha total convicção sobre o autor de algum crime, mas não tinha provas suficientes, ele plantava alguma prova. Ele induzia alguma testemunha, tudo que fosse necessário para garantir a condenação do bandido. Então, se essa maneira de agir do personagem viesse à tona, com certeza muita gente seria solta da cadeia e alguém provavelmente iria buscar vingança contra ele. Fora o fato de que a carreira dele como detetive seria manchada permanentemente. Então, quando ocorre aquela tragédia dentro da mata com a neblina e o personagem do Al Pacino mata o seu parceiro sem que houvesse testemunhas, exceto o personagem do Robin Williams, que eu já vou falar logo em seguida, essa situação se torna ao mesmo tempo uma desgraça e uma bênção. Uma desgraça porque ele vai ter que carregar esse peso, esse remorso pela morte do seu parceiro, e uma bênção porque essa maneira de agir do personagem do Al Pacino nunca será revelada. É um dilema interessante e que movimenta muito bem a trama. E sobre o personagem do Robin Williams, infelizmente pra mim é o ponto fraco do filme. Como eu disse, eu gosto muito da primeira metade do filme porque vai se criando esse clima terrível relacionado a esse assassino psicopata que matou aquela jovem e que testemunhou o crime que o Al Pacino cometeu, e por isso esse vilão ele tá pronto pra manipular, pra chantagear o personagem do Al Pacino. O Robin Williams é escondido da projeção por mais de 1 hora e eu sabia que ele estava no filme, né, por causa do pôster e por causa dos créditos iniciais, e mesmo assim eu não pude deixar de associar a esse início de Insônia com o início de Seven, que também fica escondendo o vilão por quase todo o filme. Só que lá em Seven, o ator que interpreta o vilão, que eu não vou falar para não te dar spoilers, ele não aparece no pôster, ele não aparece nem nos créditos iniciais. E quando o assassino de Seven é revelado, bicho, é assustador. Aqui em Insônia, a minha expectativa estava sendo direcionada para isso, porque também o filme esconde o seu vilão pela primeira hora do filme. Aí eu pensei, né, pô, quando o Robin Williams aparecer vai ser uma loucura, mas não é isso que acontece. O assassino desse filme não é um psicopata metódico, é apenas um cara de meia idade que se relacionava com essa adolescente e num ataque de fúria acaba matando ela. Quando ele comete esse crime, ele bota a cabeça no lugar e vai tratar o corpo, de modo a esconder os vestígios que liguem ele a esse crime, fazendo parecer que aquilo foi o trabalho de um assassino profissional, né? O que na verdade não é. Então todo esse embate final entre o Al Pacino e o Robin Williams acaba sendo muito anticlimático. Talvez numa segunda revisita ao filme, já sabendo dessa abordagem entre o protagonista e o antagonista, talvez eu acabe gostando mais do filme, né? Mas no momento, não. Insônia merece o 8º lugar da lista. And the Oscar goes to Christopher Nolan Oppenheimer. Em 7º lugar, Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, de 2012. Eu acho que esse é um dos filmes mais ignorados da carreira do Nolan, porque ele carrega o peso de ser a conclusão de uma das trilogias mais aclamadas do cinema moderno e não conseguiu chegar nem perto dos 2 filmes anteriores. Era uma missão quase impossível também, né? Vamos falar a verdade. Então é por isso que eu acho que esse Batman 3 é um filme meio ignorado, porque se você quiser rever algum desses filmes ou recomendar para alguém, você vai rever ou você vai recomendar o Batman Begins ou o Batman Cavaleiro das Trevas. Não esse aqui. Uma coisa que eu acho bom de destacar é que o Nolan tenta fazer nesse filme
um filme sobre consequências. O Bruce Wayne está fisicamente e emocionalmente destruído, recluso na mansão, depois de ter assumido a culpa pela morte do Harvey Dent, e é algo que faz muito sentido, né? O problema é que o Nolan faz desse Batman, que é um herói quebrado, voltar magicamente à ativa porque o roteiro precisa. Não existe uma construção gradual para esse retorno, ou uma preparação mais realista, né, que era a marca dessa trilogia até então. De repente, um cara que mal conseguia andar tá pulando de prédio em prédio e brigando com o Bane. É muito forçado. Falando no Bane, o Tom Hardy tá, na minha opinião, muito bem no papel, e o problema, na verdade, nem é ele, né? A voz caricata dele virou meme, beleza, mas isso não é o que me incomoda. O que pesa pra mim é o que o Nolan faz com o personagem do Bane. O Bane começa como um vilão foda, um vilão ameaçador, um vilão estrategista, um verdadeiro desafio pro Batman. Só que no final ele vira um capacho da Talia al Ghul, que é uma personagem que aparece do nada, revela que era ela no fundo a verdadeira mente por trás daquele plano todo, e é um anticlímax, na minha opinião, ridículo. Você destrói toda a construção de ameaça que o Bane tinha para encaixar um plot twist que na verdade nem precisaria existir. Outra coisa, o filme quer falar sobre revolução, né? Quer falar sobre luta de classes, sobre Gotham sendo tomada pela população pobre enquanto os ricos são depostos. Uma tentativa do Nolan de encaixar alguns temas políticos ali no filme, mas tudo é abordado de uma forma tão rasa, tão superficial, que não existe uma análise real sobre nenhum desses temas. É mais uma estética de revolução do que uma discussão de verdade que o filme propõe. Fica parecendo que o Nolan quis dar uma camada a mais, quis fazer o filme ser um pouco mais profundo, mas não soube muito bem como trabalhar isso. Agora, justiça seja feita, o filme tem sim muitos bons momentos. A queda do Batman, aquela luta em que o Bane quebra o Bruce fisicamente e emocionalmente, é excelente. A sequência do estádio desmoronando é impactante até hoje. O Hans Zimmer arrebenta mais uma vez na trilha sonora, e eu gosto bastante do jeito como o Nolan trabalha o tema do medo, que já estava presente lá em Batman Begins, trazendo o Bruce Wayne de volta ao básico, né? Tendo que reaprender a temer a morte para conseguir se superar. Sobre o final, é piegas, é meio óbvio, mas é ok. O Alfred vendo o Bruce no café, sorrindo, pra mim é uma escolha meio estranha. Eu gosto mais de finais trágicos. Eu acho que o filme teria sido melhor se terminasse com essa dúvida, né, sobre o Bruce Wayne morreu ou não morreu, né? Eu acho que sim, né, morreu, explodiu uma bomba, ninguém achou o corpo, então o Bruce Wayne morreu. Eu acho que teria sido mais interessante terminar assim, mas considerando tudo, eu acho que o final até que entrega uma conclusão satisfatória para essa trilogia. No fim das contas, Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge é um filme que tem boas ideias, tem momentos tecnicamente muito bons, como quase todos os filmes do Nolan, mas fica preso entre o peso da expectativa e algumas decisões narrativas questionáveis. É um filme bom, mas longe de ser excelente. De 0 a 10, nota 7. And the Oscar goes to Christopher Nolan Oppenheimer. Em sexto lugar, Oppenheimer de 2023. Eu demorei um pouco para ver Oppenheimer. Quando chegou o final de semana do Barbenheimer, eu optei por assistir a Barbie e fiquei enrolando para ver o Oppenheimer, né? Eu tive um pouco de preguiça, para falar a verdade, porque pelo material de divulgação ficou claro para mim que esse seria um filme muito denso, muito longo, muito focado no Oscar, com aqueles macetes típicos do Nolan de ficar contando a história de maneira embaralhada e confusa. Mas eu não podia ignorar o filme para sempre, né? Então eu peguei para ver aí algum dia e até que gostei do resultado final. Para mim, a trama do filme, que é contada na parte colorida, ela é muito interessante, né? Ela segue o ponto de vista do Oppenheimer e é muito bem feita, né? Por mim, se o filme fosse só essa parte colorida, já seria uma ótima biografia contando a história desse cara que criou uma das armas mais devastadoras que a humanidade já viu. Mesmo os trechos onde o foco não é necessariamente no trabalho científico dele, como aquelas cenas
sobre o envolvimento tímido que ele teve com o Partido Comunista ou com a amante dele, interpretada pela Florence Pugh, são cenas úteis para compor o homem por trás desse cientista famoso. Tem um aspecto do filme um pouco criticado e eu tenho um pouco de dificuldade de entender se faz parte de quem o Oppenheimer foi ou se foi uma escolha do Nolan. E eu estou me referindo ao fato de não termos nenhuma cena em que fique claro, por A mais B, que o Robert Oppenheimer sentiu algum remorso pelas centenas de milhares de vidas que a bomba atômica obliterou. Tem aquela cena no programa de entrevistas onde ele fica meio atordoado e começa a fantasiar pessoas carbonizadas aos seus pés, mas é muito pouco para passar um sentimento de remorso real. Parece que é apenas um choque pós-traumático misturado com euforia, ansiedade e preocupação. A gente, como espectador, é avisado mais de uma vez que lançar essas bombas é finalizar a guerra e, em outras palavras, destruir 2 cidades no Japão é garantir que um número enorme de soldados japoneses e americanos não precisem continuar em batalha e eventualmente não morrer. E a escolha do Nolan em não mostrar sequer uma cena do bombardeio em Hiroshima e Nagasaki, nem mesmo durante o informativo da televisão, me coloca ainda mais essa dúvida. O verdadeiro Robert Oppenheimer realmente nunca sentiu remorso? Ou foi o Nolan que preferiu não entrar nesse assunto? Eu pensei que a resposta definitiva viria no final do filme, mas não veio. Aquele último diálogo entre o Robert Oppenheimer e o Albert Einstein girou muito mais em torno do descarte que os líderes políticos praticam contra os cientistas após extraírem deles tudo que eles precisam. Aquele último close na cara do Cillian Murphy me passou muito esse sentimento, como se o personagem estivesse pensando: eu fiz algo que mudou o mundo para sempre, e mesmo assim posso ser deixado de lado pelos poderosos, que ainda por cima poderão usar meus estudos para destruir o mundo. E eu não falei nada ainda sobre a parte preta e branca do filme, aquela que lida com o ponto de vista do personagem do Robert Downey Jr., porque para mim ela é um pouco desnecessária. O pouco que esses trechos acrescentam poderiam ser adaptados dentro da história que é contada colorida sob o ponto de vista do próprio Oppenheimer, que é todo aquele julgamento arranjado que fizeram para tirar os acessos dele aos projetos secretos do governo. O Robert Downey Jr. está muito bem, ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante merecidamente, mas olhando o filme como um todo, me parece que esse trecho da história poderia ter sido totalmente abreviado. O filme do Oppenheimer também chamou muita atenção pela sua parte técnica. O Nolan filmou em IMAX com rolos de 70mm, ostentou aquilo que ele não tinha no início da carreira e levou a galera para os cinemas para contemplar esse rolão do Nolan. Em algumas cenas isso com certeza fez diferença, principalmente a cena do teste da bomba atômica, que é magnífica, uma aula de edição, surpreendentemente cortando o som na hora da explosão, uma coisa linda, mas de resto eu não sei se faz tanta diferença assim ver na maior tela do mundo ou assistir na sua casa. Quase todo filme são cenas de gente de terno conversando em algumas salas pequenas. Se você não viu no cinema e ficou com remorso, não precisa ter. Oppenheimer não é perfeito, mas é um filme sim muito memorável. Conta a história de um cara que mudou a história da humanidade para sempre. Merece o 6º lugar da lista. And the Oscar goes to Christopher Nolan Oppenheimer. Em 5º lugar, Amnésia dos anos 2000. Esse é um dos filmes mais interessantes da filmografia do Nolan. É a história de um cara que tem perda de memória recente. Ele lembra que a esposa foi assassinada e o filme é a busca dele pelo criminoso. Toda pista concreta que ele encontra, ele tatua na própria pele ou escreve em fotos de Polaroid. O filme é contado de trás para frente, então ele começa no final, com o protagonista matando um cara, e a história vai regredindo para
nos dizer se esse cara era o criminoso certo, né? Ou se o protagonista cometeu um erro. Assim como em O Grande Truque, o filme que eu vou falar em seguida, o Nolan aproveita da própria história do filme para brincar com a forma de se contar a história do filme. Ou seja, o fato do filme ser contado de trás para frente não é apenas uma perfumaria, mas é algo que está inerente às características do protagonista. O objetivo dessas sequências reversas, fragmentadas, é fazer o público experimentar um pouco da condição do protagonista, que não consegue criar memórias novas de longo prazo, pois os eventos imediatamente anteriores não são lembrados por ele, e obviamente nem por nós, tendo em vista que quem assiste ao filme ainda não viu esses acontecimentos também. Eu gosto bastante da personagem da Carrie-Anne Moss, porque ela é uma personagem ligeira. Ela se aproveita da condição desse protagonista e o manipula descaradamente. Dá até dó dele numa das cenas onde eles brigam, e aí ela confessa que vai manipulá-lo e ele nem vai lembrar de nada dessa discussão que eles acabaram de ter. Aí ela sai de casa, volta 2 minutos depois, com alguns machucados, sugerindo que o ex-namorado dela tinha batido nela, manipulando o protagonista para ir atrás desse cara. A vingança do protagonista vai se tornando cada vez mais absurda e sem sentido conforme a história se passa, até se revelar no final como uma verdadeira farsa. Parcialmente, né? Porque aparentemente ele já vingou a esposa, mas ele não se lembra disso. Então ele continua caçando esse criminoso e um detetive disfarçado se aproveita dessa situação e vai dando pistas para manipulá-lo, mantendo o cara nessa busca constante, até que as coisas começam a sair do controle, em partes por causa da personagem da Carrie-Anne Moss. E esse policial, no final, ele acaba se ferrando, né? É o cara que o protagonista mata no começo do filme, que é o final da história, né? É como se o protagonista propositalmente se utilizasse dessa perda de memória para se enganar e fugir da realidade, buscando reconstruir a sua própria história, mesmo que seja uma história fundada na mentira. É um filme muito bom, onde Nolan coloca todos os seus vícios a favor da narrativa. Merece o 5º lugar da lista. And the Oscar goes to Christopher Nolan Oppenheimer. Em 4º lugar, O Grande Truque, de 2006. Esse é um dos filmes que mais me surpreenderam dentro da filmografia do Nolan, principalmente por 2 motivos. O primeiro é sobre o uso do truque mágico que faz parte da trama, mas que também é utilizado pelo Nolan para enganar o público, e o segundo motivo é por causa do seu orçamento. O Grande Truque foi produzido entre o Batman Begins e o Batman Cavaleiro das Trevas, e o seu orçamento é de modestos $40 milhões. Praticamente toda a grana do filme foi utilizada para pagar os atores Christian Bale, Hugh Jackman, Michael Caine, Rebecca Hall, Andy Serkis e participação especial do David Bowie. O resto do dinheiro foi para o design de produção, para criar cenários e figurinos remetendo a Londres do século XIX, porém, tudo com muita modéstia. O escopo dos ambientes geralmente é pequeno, com exceção de cenas que se passam em teatros, bem diferente dos set pieces ambiciosos e megalomaníacos que o Nolan iria adotar em seus filmes futuros. E essa modéstia dá um charme muito legal pro filme do Grande Truque. Tira a nossa atenção dessas coisas e coloca onde realmente importa, na vida dos personagens principais. A história é sobre esses 2 mágicos, o personagem do Christian Bale e do Hugh Jackman, que por um breve período trabalharam juntos e sob a mentoria do personagem do Michael Caine, porém, após uma tragédia, eles se separaram, iniciando uma rivalidade e inclusive um desejo de vingança, tendo em vista que essa tragédia foi gerada a partir de um erro, ou talvez não tenha sido um erro, do personagem do Christian Bale, que acabou matando a esposa do personagem do Hugh Jackman, que era um assistente de palco dos 2. A primeira hora do filme eu concordo que é um pouco difícil de acompanhar. O Nolan vai bagunçando a trama, indo e vindo no tempo, e como a gente não tem bem definido quem é o protagonista, quem é o antagonista, quem é o mocinho, quem é o vilão,
acaba sendo uma primeira hora meio confusa, né? Olha o tanto de vezes que eu tô falando confuso nesse vídeo do Nolan. A personagem da Scarlett Johansson meio que não faz nada também nesse início, ao ponto de eu me questionar do porquê que ela foi escalada pro filme, né? Tipo, a atriz é muito maior e muito mais talentosa do que o filme exige dela. Só mais pro fim do filme que a escalação da Scarlett Johansson se justifica, né, com a personagem dela ganhando mais espaço na trama. Depois dessa primeira hora difícil, o filme deslancha bem mais. A gente acaba não tendo que comprar o lado de nenhum dos dois personagens principais, e isso não é algo ruim, pelo contrário, a gente se sente livre para curtir os desdobramentos da trama sem ter que ficar torcendo pelo personagem do Hugh Jackman ou pelo personagem do Christian Bale. Quando o tal do grande truque é revelado, a gente é levado a repensar todo o filme, inclusive a questionar até onde é saudável a busca pela perfeição. E eu tô falando, obviamente, da revelação de que o personagem do Christian Bale é, na realidade, dois personagens, né? São irmãos gêmeos. Com isso, eles conseguem realizar um truque muito foda que deixa o personagem do Hugh Jackman maluco, tentando descobrir qual é o segredo. Mas a problemática nem é essa. O problema, de fato, é que ninguém poderia saber desse segredo dos dois. Como consequência, quando um dos gêmeos toma um tiro na mão, o outro tem que fazer o mesmo. Nem mesmo a esposa de um desses gêmeos sabia o segredo. Então ela ficava com os dois caras pensando que era um só. É uma verdadeira loucura. É uma obsessão levada até as últimas consequências. Não só envolvendo a vida desses personagens gêmeos, mas também impactando na vida de todas as pessoas ao redor. Quando a gente pensa em filmes sobre obsessão e perfeccionismo, na hora vem dois jovens clássicos, Cisne Negro e Whiplash. Para fechar o pódio, a gente precisa inserir o grande truque. Merece o quarto lugar da lista. And the Oscar goes to Christopher Nolan Oppenheimer. Em terceiro lugar, Interestelar, de 2014. Eu preciso ser sincero e dizer que eu tinha um pouco de ranço de Interestelar. Como o Nolan é um cineasta contemporâneo, eu acompanhei a carreira dele desde o Batman Begins. Ou seja, quando ele lançou Interestelar, eu estava vindo de duas decepções seguidas, A Origem e Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, que, como eu disse aqui no vídeo, não são filmes ruins, porém ficaram um pouco abaixo das minhas expectativas e de todo o hype que eles geraram na época em que foram lançados. Some esse meu receio com o novo filme do Nolan na época, o Interestelar, com o fato de que 2001, Uma Odisseia no Espaço, é um dos meus filmes favoritos da vida. E você tem a tempestade perfeita para eu já assistir Interestelar com um pé atrás, porque o burburinho na época era de que o Nolan estava atualizando o filme do Kubrick, estava refazendo o filme de 2001 para uma audiência moderna. Teve até uma crítica escrita pelo Marcelo Hessel, do Omelete, lá na época, que fala de que o Nolan parte para o desconhecido com respostas prontas. E quando eu li aquilo, na época, eu cheguei a pensar isso também, mesmo não tendo muita ideia do que isso poderia significar. Hoje em dia, revendo esse filme 10 anos depois, sem aquela birrinha que eu tinha na época, eu percebo que, na verdade, eu fui besta. Eu podia ter aproveitado mais esse filme na época, podia ter revisto esse filme mais vezes ao longo dos anos. Eu adoro o espaço, eu acho que filmes e histórias que trazem esse conceito de exploração espacial, daquilo que há lá fora, sempre são histórias intrigantes, porque o cosmos é assim, né? Algo que a gente desconhece, algo que pode, ao mesmo tempo, nos deslumbrar e nos aterrorizar. O Nolan justifica essa sua exploração espacial a partir de um problema na Terra, a falta de recursos, a degradação da natureza, algo que eu confesso que me pegou muito mais nessa revisita que eu fiz para fazer esse vídeo. Porque hoje, diferentemente do que eu sentia há 10 anos atrás, o medo pelo futuro, o medo do que a Terra vai virar,
é algo muito maior em mim. Então todo esse fato de aquecimento global, queda de recursos, colapso econômico, cada ano que passa isso fica aparentemente mais próximo de acontecer. Fora o fato de que hoje eu tenho uma filha também, então toda essa relação entre pai e filha que o filme propõe me pegou muito mais nessa revisita que eu fiz agora para fazer esse vídeo. Na minha pesquisa para fazer esse vídeo, eu topei com uma entrevista do Hans Zimmer, onde ele fala sobre a composição da trilha sonora de Interestelar, e ele disse que o Nolan deu para ele uma carta de um pai que está distante da filha e expressa toda a sua saudade que sente por ela. E com base nessa carta, o Hans Zimmer compôs as primeiras melodias do que viriam a se tornar a trilha sonora de Interestelar, que para mim é destaque absoluto. Realmente todos os sentimentos que o Matthew McConaughey, a Jessica Chastain, o Mackenzie Foy e a Anne Hathaway trazem com as suas atuações são elevados ainda mais com a música do Hans Zimmer. Além disso, as cenas com o fascínio pelo espaço ou a descoberta de um novo planeta também ganham contornos ainda mais belos com essa trilha sonora. Mas tem duas coisas que são pontos negativos na minha opinião. A primeira é a falta de lógica de um dos personagens. Eu até relevaria num filme de outro diretor, mas por ser um filme do Nolan, fica difícil pra mim ignorar, porque o Nolan é esse cara que tá sempre buscando a verossimilhança. E eu tô falando do personagem do Matt Damon. O cara simplesmente surta quando descobre que o planeta onde ele foi é inabitável, aí ele passa a forjar os dados na esperança de que venham outras pessoas da Terra e ele possa usar a nave dessas outras pessoas para fugir dali. Para mim não faz sentido um astronauta emocionalmente instável como aquele ter sido selecionado e, pior, ter topado ir numa missão onde todo mundo sabia que era um tiro no escuro. Poderia dar certo e poderia dar errado. Se ele chegasse num planeta inapto para a vida humana, o que de fato aconteceu, ele sabia que deveria agir com ética, reportar os dados corretamente e morrer ali. Toda a trama desse cara traíra pega a gente de surpresa, porque obviamente a gente não esperava esse tipo de atitude de um astronauta altamente treinado, mas se você pensa um pouquinho, percebe que nada daquilo faz sentido. E vindo do Nolan, o cara que perde a emoção, mas não perde a razão, isso se torna indefensável. Outra coisa que eu não curto muito é o final, tipo, o heróizão do Matthew McConaughey furtivamente rouba uma espaçonave e vai sozinho salvar a Anne Hathaway. Novamente, falta coerência. O cara tá há mais de 50 anos fora da Terra e ele ainda assim sabe dirigir uma nave moderna. Prefere ir nessa viagem sozinho ao invés de ficar e conhecer a sua família, e a filha dele o apoia ainda por cima, né? Acha que ele é a pessoa certa para essa missão. Para mim é um final ruim que só existe porque o Nolan gosta de terminar os seus filmes de maneira suspensa, com uma missão ainda a caminho, com alguma coisa ainda para acontecer. Apesar desses pontos que eu trouxe, o Interestelar se sustenta sim como uma grande ficção científica, trabalhando temas como paternidade, futuro do ser humano como espécie, o desconhecido que existe fora do nosso planeta, e é tecnicamente perfeito, com grandes atuações e uma trilha sonora belíssima. Merece o terceiro lugar da lista. And the Oscar goes to Christopher Nolan Oppenheimer. Em segundo lugar, Batman Begins de 2005, um dos filmes de super-herói mais respeitáveis que existe e o grande responsável por essa febre moderna de filmes de herói que a gente viu dominar o cinema nos últimos 15, 20 anos. O que o Nolan fez aqui foi tão importante que mudou completamente a maneira de se pensar e de se fazer um filme de herói. E olha que a situação do Batman naquela época era trágica. O personagem vinha de Batman e Robin, que foi um desastre de crítica e de bilheteria e que praticamente matou a credibilidade do personagem no cinema. A missão do Nolan era basicamente ressuscitar o personagem e ele consegue fazer isso com louvor. O que eu gosto muito em Batman Begins é que o Nolan não tenta fazer um filme de super-herói no molde tradicional. Ele trata tudo como um grande drama de construção de personagem. A história é sobre o Bruce Wayne. O
o homem por trás da máscara e sobre como o trauma, o medo e a necessidade de justiça moldam esse cara. O Batman aqui é uma consequência natural da dor do Bruce. E isso é muito diferente dos filmes de super-herói tradicionais, onde o protagonista ganha os seus poderes e sai para salvar o mundo. Um outro ponto que me faz gostar muito desse filme é como que o Nolan dá uma atenção à lógica interna da história. É tudo muito crível. O treinamento do Bruce com a Liga das Sombras, o conceito do medo como arma, a criação dos gadgets da armadura, o Batmóvel redesenhado como uma máquina militar, tudo tem uma razão de ser. As coisas no filme não são porque sim, elas são porque fazem um sentido ali dentro da história, nesse mundo pseudo-realista que ele constrói. Isso faz muita diferença em dar um peso dramático para a jornada do personagem. O elenco também é absurdamente bem escalado. O Christian Bale, ele é o Bruce Wayne, ele convence tanto no lado traumatizado quanto no lado playboy e principalmente no lado vigilante. O Michael Caine como o Alfred traz uma humanidade que nunca tinha sido explorada tão bem nos filmes anteriormente. O Morgan Freeman como Lucius Fox é um outro acerto muito grande, assim como o Gary Oldman como o comissário Gordon, talvez o comissário mais realista e crível do cinema até hoje. E uma coisa que é muito importante de dizer também é que o Nolan, ele é muito corajoso em Batman Begins de dar tanto tempo pro Bruce Wayne antes dele virar o Batman de fato. O uniforme completo do Batman só vai aparecer depois de 1 hora de filme. Imagina fazer isso no filme de hoje. Hoje as pessoas querem que a cena de abertura já tenha o uniforme do cara, entendeu? O Nolan teve coragem de construir o personagem direito antes de fazer o que o público queria. Isso pra mim é um mérito muito grande. Se for para apontar um defeitinho aqui, eu diria que a montagem meio caótica das cenas de ação é um pouco estranha, né? Mas, honestamente, são probleminhas que não diminuem o que Batman Begins representa. É um filme maduro, que respeita o personagem, que respeita o público e que, ao invés de apostar na cafonice ou na paródia, ele apostou na seriedade e na construção de mundo. Batman Begins é, até hoje, um dos melhores filmes de origem de super-heróis já feitos. E, na minha opinião, é o segundo melhor da filmografia do Nolan. Nota 9. And the Oscar goes to Christopher Nolan Oppenheimer. Em primeiro lugar, Batman, o Cavaleiro das Trevas, de 2008. Olha, aqui não tem nem muito debate, né? Esse filme não é só o melhor da carreira do Nolan, como ele é tranquilamente um dos melhores filmes da história do cinema moderno, né? Eu tô exagerando? Talvez sim, talvez não, né? Eu acho que eu não tô, não. O que o Nolan faz aqui é uma aula de como elevar todo um gênero. O Cavaleiro das Trevas não é só um filme de super-herói, ele é um drama criminal, um thriller psicológico, um épico de moralidade, e mesmo assim ele não deixa de ser um blockbuster. É como se o Nolan tivesse olhado pro subgênero de filme de herói e tivesse pensado assim, tá, entendi, mas eu vou fazer algo melhor, vou fazer algo que fique para sempre. A estrutura do filme é um absurdo de bem montada, de bem contada. Desde o assalto ao banco na abertura, que já é uma pequena obra-prima de tensão e construção de personagem, até o final melancólico e inevitável, cada cena tem um propósito. Cada diálogo carrega um peso dramático. Cada decisão do Batman, do Gordon, do Harvey Dent, tudo é sobre até onde a gente consegue se manter justo no mundo que virou uma guerra do caos contra a ordem. E no centro de tudo, é claro que está o Coringa do Heath Ledger. E aqui é importante dizer que o Heath Ledger não só interpretou o Coringa, ele redefiniu o que era possível de ser feito por um vilão no cinema. Ele ganhou um Oscar póstumo com muito merecimento, porque ele entregou uma performance realmente muito visceral, muito anárquica e tão ameaçadora, mas ao mesmo tempo tão hipnotizante que meio que ninguém mais consegue chegar perto desde então, né? Veja aí os outros Coringas que teve depois. O Coringa dele é a loucura pura, é o agente do caos que não quer nada além de destruir as estruturas que dão sentido para a sociedade. Ele não quer dinheiro, ele não quer poder,
ele só quer provar que qualquer pessoa pode se transformar num monstro se tiver um dia realmente muito ruim. E o mais insano é como o Nolan entende que o Batman não é um herói tradicional. O Bruce Wayne aqui é um personagem que apanha, que sofre, que perde, e que no final aceita ser vilão aos olhos de Gotham para que o símbolo do Harvey Dent não seja destruído. Essa decisão de sacrificar a própria imagem pela cidade é de uma maturidade absurda, foge completamente da fórmula tradicional que é o herói salvando o dia e sendo aplaudido por todo mundo. O Batman do Nolan é trágico. E, mano, a construção de tensão nesse filme, ela é absurda. As cenas do interrogatório, dos dois barcos cheios de civis e presidiários do hospital explodindo, todas elas são montadas para jogar o espectador na parede e fazer ele questionar, né, o que ele faria naquela situação. É um filme que faz você se sentir desconfortável, né, que faz você duvidar das certezas morais, e isso é muito raro no cinema comercial. A direção do Nolan tá afiadíssima, a trilha sonora do Hans Zimmer é simplesmente icônica, a fotografia é crua, realista, quase documental em alguns momentos, e o roteiro, escrito pelo próprio Nolan e pelo irmão dele, o Jonathan Nolan, é uma aula de como escrever um filme que é ao mesmo tempo profundo, emocionante e comercialmente viável. Um probleminha do filme é novamente a edição, que às vezes é meio rápida demais nas cenas de luta, mas quem liga, né? Isso não diminui em nada o tamanho dessa obra. Batman, o Cavaleiro das Trevas é um fenômeno, um divisor de águas que mudou o cinema de herói para sempre, mudou o próprio cinema blockbuster. E para mim é o tipo de filme que vai ser reverenciado daqui 50, daqui 100 anos, da mesma forma como a gente hoje reverencia alguns filmes da era clássica, da era de ouro de Hollywood. Uma obra-prima absoluta. Nota 10. And the Oscar goes to Christopher Nolan Oppenheimer. Então é isso. Na minha opinião, Tenet é ruim, A Origem é bom, Dunkirk seguindo, Insônia, Batman Cavaleiro das Trevas, Oppenheimer e Amnésia são muito bons, O Grande Truque e Interestelar são ótimos, Batman Begins é excelente e Batman Cavaleiro das Trevas é uma obra-prima. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.